Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com o seu coração. Vamos orar. Pai bendito, no nome do Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pelo privilégio e alegria de juntos podermos nesta manhã meditarmos na tua palavra. Obrigado por teu cuidado, amparo e acolhimento. Obrigado por teu amor, perdão, misericórdia e compaixão. Obrigado por todo o favor do Senhor que tem nos alcançado. Continua nos ajudando e nos fortalecendo em tudo, direcionando as nossas vidas e mostrando, Senhor, que o teu caminho e os teus planos sempre são melhores para a gente do que aqueles caminhos que nós decidimos trilhar por nós mesmos. Nós queremos a tua vontade e o teu plano, porque tu és o nosso pastor e o Senhor não nos faltará. Tu és o nosso guia fiel e tu nos guia para além, mas muito além da eternidade. E eu sei que serás o nosso guia até o último dia da nossa vida e daí para frente por toda a eternidade. Fica conosco nesta manhã, acolhe o nosso coração, abraça o nosso coração, fortalece o nosso coração, dirige o nosso coração, instrui o nosso coração. Senhor, agrega ao nosso coração, acrescenta ao nosso coração, fortalece o nosso coração. Nós somos teus, tu és nosso, nós precisamos de ti cada dia, dependemos de ti a cada dia. Por isso, fica conosco em nós e derrama da tua graça sobre as nossas vidas. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome bendito, maravilhoso e eterno de Jesus. Que seja assim, Senhor. Que cada um de nós entendamos, Pai, a responsabilidade que nós temos tido, Senhor, na medida que participamos de cada live, com este trabalho e com tudo aquilo que tem sido realizado, de modo que nós precisamos, Pai, também estar juntos, cooperando, somando, semeando, orando, intercedendo. Levanta os nossos corações para sermos bênção, Pai, para esse trabalho, porque eu sei quantas vidas, Senhor, Tu tens alcançado, tocado e ministrado sobre elas. O Senhor continue operando em nós e por nós. É o que eu te peço, que a Tua graça continue se derramando sobre as nossas vidas, que sejamos mais uma vez tocados pelo Senhor e mais uma vez possamos ser plenamente, profundamente atingidos, Pai, pela Tua maravilhosa graça e pelo Teu precioso poder. Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que estás conosco, e eu sei que o fato de Tu estares conosco faz uma diferença muito grande. Por isso, muito obrigado por tudo, por todas as coisas. Continua em nós, continua por nós, continua através de nós. Que seja assim, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Gente querida, é muito bom estarmos juntos na presença de Deus. Nós temos caminhado por quase 4 anos aqui, todos os dias, meditando na doce, preciosa, bendita palavra. E eu sei que até aqui nos ajudou o Senhor. E até aqui nos guiou e nos fortaleceu o Senhor para que a gente pudesse chegar com a sua graça, compartilhando a boa semente da palavra dele. E é muito bom saber que vidas estão sendo abençoadas e edificadas a cada dia. Deus abençoe os que têm acompanhado o nosso canal no YouTube e que têm crescido junto conosco, aqueles que têm acompanhado a nossa web TV, a nossa web rádio. Que Deus em Cristo Jesus abençoe seu coração e lhe proporcione aí grandes bênçãos a cada dia. Você tem o privilégio a cada dia de receber a semente preciosa, de forma pura e simples, da palavra de Deus. E eu sei
que quando o nosso coração é abençoado, nós devemos sempre também sermos abençoadores e sermos canais de bênção para aquilo que nos abençoa. Então, nós convocamos os irmãos e irmãs para continuarem abraçando-se conosco em oração, estarem intercedendo conosco e também estarem cooperando conosco naquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, porque o nosso foco tem sido somente pessoas e o bem-estar delas. E eu sei que quando nós focamos assim, os desafios são grandes. Os desafios são muitos porque o adversário da minha e da sua alma odeia pessoas. E é claro que ele vai ficar contra pessoas que amam pessoas. Mas o sangue de Jesus está cobrindo as nossas vidas todos os dias e nós vamos continuar avançando. E eu sei que nunca faltarão mãos estendidas para este trabalho e para aquilo que a gente está realizando em amor, com zelo, dedicação e com carinho. A todos que estão de verdade conosco, meu sincero desejo é que você continue em tudo e em todo tempo, sendo plenamente e maravilhosamente abençoado e abençoado, tá bom? Eu quero ler a palavra de Deus. Quero ler a palavra de Deus com você. Hoje não seria um dia para estarmos juntos aqui na nossa live, porque devido a todos os cuidados que nós temos sido recomendados para que tenhamos, eu em especial, eu venho com muito prazer servindo, cooperando, mas toda a atividade que a gente tem feito esses últimos 4 anos na live força muito para esse tempo e esse momento. E aí nós vamos estar apenas por um pequeno período de tempo, aí nas terças-feiras e nas quintas de forma específica aqui nas nossas lives, tá bom? Nós vamos diminuir para que a gente também, nesses 2 dias, tenhamos um pouquinho mais de tempo juntos, para que a gente não faça aqui a live nas pressas, até porque eu gosto de estudar a palavra com vocês, tá bom? Então, toda terça e quinta-feira por alguns dias. Daqui a pouco a gente vai estar anunciando aí novamente que a gente vai estar, nós vamos estar juntos aí todos os dias de novo. Mas é necessário cuidados nesse tempo e cautela. Então eu estou tendo para que a gente continue fazendo com amor, com dedicação, e graças a Deus estamos mais uma vez vencendo em Cristo Jesus e tendo vitórias da parte do Senhor. Eu peço a você que continue orando por nós, porque suas orações, seu carinho, sua contribuição, suas sementes nos ajudam a prosseguirmos naquilo que o Senhor tem para a gente fazer, tá bom? Então, eu conto com suas orações para que a gente continue debaixo do cuidado de Jesus, fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Por isso, é muito importante que aqueles que estão conosco, caminhando, entendam que nós contamos com você, tá certo? Abra a sua Bíblia comigo, por favor. E olhe comigo para o livro do Êxodo,
comigo o livro do Êxodo. Se você tem aí a sua Bíblia, abra no capítulo de número 4, por favor. Êxodo capítulo 4. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra aqui, eu continuo sentindo o mesmo que eu sentia quando, com 3 meses na igreja, já estava começando a pregar. As pernas, como alguém dizia antigamente, se alegram, dá um frio na barriga, as mãos suam, pela responsabilidade de compartilhar a palavra e diante do temor e tremor que o Deus do céu provoca sobre as nossas vidas. Porque Ele é um Deus santo, um Deus santo que decide usar gente como eu e você, que somos, como a Bíblia nos define, de verdade pecadores. Então a gente treme em abrir essa santa palavra, a gente treme em pronunciar o nome do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. A gente treme em falar de um Jesus tão puro e tão santo. Eu peço e rogo que as misericórdias dele estejam derramadas sobre nós, porque eu sei que estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro nos faz sermos vistos diante de Deus como aqueles que foram posicionados, porque foram justificados. E é o que Paulo diz entre Romanos capítulo 3 e o capítulo 5. E essa justificação que nos alcançou, nos colocou diante de Deus como seus filhos. Mas reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos o quanto precisamos da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade sobre as nossas vidas, para anunciarmos a sua palavra. Ontem nós tivemos um culto lindo, não foi? Para aqueles que participaram, estiveram acompanhando aí, às 16 da tarde, a nossa live culto ontem foi marcante. Deus usou de forma grandiosa aí, missionário Lucivânia, o Brian, a Laura também, que estiveram aqui apoiando, cobrindo, ajudando. Eu estava aqui na intercessão e oração, e foi coisa do céu. Deus falou fortemente conosco, recebemos uma porção tremenda da palavra, e sem contar tudo que fomos ministrados, né, através dos louvores. Enfim, foi uma tarde tremenda, muito especial, assim como tem sido esse trabalho toda semana, todo dia, e em especial também nesses cultos que fazemos à noite e no domingo. Então eu quero muito agradecer a Jesus por tudo que Deus tem feito, que Ele tem feito através dos seus instrumentos que Ele usa para que esse trabalho continue avançando. Já temos aí algumas pessoas que estão chegando ou passando por aí. Um bom dia para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você é aquele que chega para ficar, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Estamos em mais um devocional, em mais um momento com a palavra de Deus, tá bom? E a minha oração é que o Senhor continue abençoando você e a sua casa. Olhe comigo no livro do Êxodo, no capítulo
de número 4. Deixa me dar um bom dia ao irmão Érico, Deus abençoe. A irmã Roberta também, Deus abençoe. A Aline que passou por aí, Deus abençoe, Aline, seu dia, sua vida, seu coração. A irmã Maria que passou aí, Deus abençoe. E todo mundo mais, irmã Wanda, é uma pessoa querida do nosso coração, a senhora que nós oramos e amamos a sua vida. Deus abençoe a irmã Luciana, a irmã Fernanda e o irmão Souza, que são filhos queridos do coração aí, que são alvos das nossas orações constantemente, do nosso carinho e amor. Que Deus abençoe, pois vocês fazem parte do grupo de pessoas pelos quais as minhas lágrimas de oração são constantes. As minhas lágrimas e as minhas orações. A Maria Alice passou aí também, Deus abençoe. E todos mais, sejam todos muito bem-vindos e recebam todo o carinho do meu coração pastoral, porque é para isso que eu existo, para amar as pessoas, independente delas, para semear vidas e ministrar esperança, independente de quem seja a pessoa. Essa é a minha missão e esse é o propósito do meu ministério: acolher, abraçar, orar junto, chorar junto, sofrer junto, se alegrar junto. Tá bom? Deus abençoe. Vamos ler aí. Êxodo capítulo 4. Eu tenho uma palavra muito prática, mas é uma palavra que eu sei que vai alcançar você. E eu quero só lembrar, nós estamos em continuidade estudando o segundo livro do profeta Samuel e pensando sobre a revelação de Deus em 2 Samuel todos os dias que a gente tem live aqui, seja à noite, enfim. Menos o domingo, porque a gente tem um propósito não somente de edificar a igreja, mas também fazer com que essa semente alcance mais pessoas de forma evangelística. E como o canal nosso lá no YouTube está crescendo bastante, tem gente de vários lugares do mundo acessando, se conectando, assim também como pela Web TV e a Web Rádio no nosso site, a gente está tendo muitas pessoas não crentes também que assistem, que se alimentam, que são alcançadas. Então, todos os domingos a gente está postando os vídeos sempre com essa mensagem centrada somente em Jesus, como é todas as mensagens que eu prego aqui. Dificilmente você vai me ouvir falar de quem quer que seja o personagem e não voltar o meu olhar em algum momento para a pessoa de Jesus ou centrar a palavra na pessoa de Jesus, porque é gostoso falar de Jesus, é bom ser útil nas mãos de Jesus e é maravilhoso reconhecer que somente Ele, somente por Ele, somente pela graça dele, por meio da fé, nós somos salvos. Então, olhe comigo, por favor, aí. Êxodo, capítulo 4, a partir do verso 10, diz assim: Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: Quando você voltar ao Egito,
Trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você, deixe o meu filho ir, para que me adore. E se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, você é para mim o marido de sangue. Esses versículos, eles são preciosos. Nós lemos aí o capítulo 4 do Êxodo, só relembrando, verso 18 até o verso de número 24. Mas esse texto é um texto precioso e ele nos traz algumas lições muito importantes para a nossa vida. Primeiro porque esse texto é um texto que deixa claro para mim e para você que o mais importante na nossa vida é temer a Deus. O livro de Eclesiastes é um livro que marca um momento da vida de Salomão. E Salomão, ele, ao trazer ali tantas palavras de sabedoria e carregadas de experiência, ele diz que diante de tudo que ele fala, o que se deve considerar é o temor a Deus. O temor a Deus não tem a ver com o medo. O temor a Deus tem a ver com reverência ao seu nome, à sua santidade, à pessoa de Deus. Tem a ver com respeito e reverência. E uma vez que tem a ver com reverência, esta reverência, ela é manifesta por mim, por você. Todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, deve ser manifesta por mim e por você todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Porque em todas as áreas da nossa vida, cabe dizer aqui, que nós temos recebido da parte de Deus uma vocação. E eu quero que você guarde essa palavra, porque ao longo da história da igreja, falar de vocação ficou muito ligado à figura de sacerdotes religiosos. E isto, claro, pela influência histórica das igrejas, praticamente históricas, e eu não me refiro aqui, não é só no sentido da igreja evangélica, mas a igreja que vem antes de tudo isso, que trazia na figura de líderes extremamente poderosos do ponto de vista do poder humano, por causa das relações que tinham com grandes autoridades. E quando se olhava para essas pessoas, se pensava em alguém extremamente santo, extremamente intocável, extremamente fiel, extremamente. E tudo isso
Porque a ideia de vocação, ela parece que se resumia. Gosto de considerar as palavras do apóstolo Paulo. Quando Paulo diz, cada um fique na vocação que foi chamado. Eu gosto de me apropriar dessa palavra, porque eu penso que nesse cada um não cabe aqui apenas o que prega, o que canta, o que ora, mas todos nós. E por que eu digo que todos nós estão inseridos neste contexto? Por algumas razões, duas delas eu destaco. Apocalipse 1, se não me falha a memória aqui agora, no verso de número 6, a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos constituiu reino e sacerdócio, ou reis e sacerdotes. E aí ele não fala só para mim, ele fala para você também, ou acerca de você também. É bom que se considere aqui também, que na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2, o verso 9, a Bíblia se refere a mim e a você como sacerdócio real, geração eleita, nação santa. E isto nada mais é do que vocação. Vocação. Agora, por que eu estou falando isso? Porque entender essa vocação nos faz compreender a importância de exercermos essa vocação debaixo do temor de Deus, debaixo dessa reverência. Em outras palavras, eu estou dizendo da importância de nos movimentarmos com esta reverência na vocação que nos foi proposta. Em outras expressões bíblicas, a Bíblia chama isso de carreira ministerial, carreira também familiar, porque você exerce a autoridade onde você está, na área que você atua. E não importa, que você pode agora estar em um lugar atendendo alguém e há uma vocação aí, uma autoridade que você exerce aí. Você pode estar nesse momento, de repente limpando uma casa, varrendo um chão, e você está exercendo uma autoridade aí das grandes, porque você está removendo toda a sujeira do lugar e está transformando esse lugar com um poder extraordinário que Deus lhe deu de pegar o que está sujo, bagunçado, fora do lugar e colocar aquilo tudo em ordem, que é o que Deus tem o maior prazer de fazer todo dia quando o homem deixa, quando a mulher permite. Eu digo quando o homem deixa, porque tem gente que no coração decide, muitas vezes, se fechar para qualquer ação dele, mas tem aqueles que se abrem. E aí ele vem, limpa, organiza. Isso é um poder extraordinário. Isso são obras grandiosas. Você olhar para uma pia tomada de pratos e de sujeira e disso, daquilo, você chegar em 10, 15, 20, 30 minutos. Você deixa aquilo lindo, limpo, organizado. Isso é um poder extraordinário, o poder que você tem de se banhar, de trocar de roupa, de acordar muitas vezes daquele modo que você assusta até os mosquitos que passam. E se der um sopro, vai derribar tudo. Mas de repente você entra no banheiro e ao sair você sai transformado. Um cheiro toma conta da casa, a pintura do rosto, a forma de olhar, o cuidado com o cabelo, essas coisas todas falam muito alto. Porque isso é um poder que Deus lhe deu todo dia, que a gente faz isso de forma tão comum todo dia, ou quase todo dia para alguns,
E a gente não consegue perceber o poder que tem. A gente é levado quase sempre a pensar que a gente não tem nada, não é ninguém. Mas há um poder muito grande. Se você que me ouve de repente se sente como alguém um dia me procurou e disse para mim: eu sou um fracassado, eu não consegui, eu lutei tanto, batalhei, não cheguei, enfim. E ao ouvir esse alguém, eu fiz uma pergunta: você tem filhos? Ele disse: eu tenho. Você sente que eles lhe amam? Ele disse: eu sinto. Eu disse: então como você pode dizer que é um fracassado? Você teve o poder de se unir a alguém. E pela vocação que você teve para o relacionamento, para o casamento, para a construção de família, você plantou uma semente e essa semente trouxe resultados. Isso é um poder extraordinário. Passou por você esse dom da vida, esse dom da graça, esse instrumento de Deus. Essa graça de Deus fluiu através de você como instrumento de Deus. Só que a gente é facilmente seduzido pelas propostas da mídia, do marketing, e a gente vai se sentindo insignificante porque algumas coisas parecem que têm mais valor do que a vida. Mas quando você tem uma vocação, quando você sabe que essa é a sua vocação, como pintor, como construtor, como que seja, que você faça na área que você atua, você sabe que tudo isso é muito valioso e por isso você precisa se mover com isso diante de um temor. Tem que haver uma reverência no seu trabalho, porque o seu trabalho também é espiritual. Se não fosse, você não sentia resistências do mundo espiritual contra a sua vida. Você pode chegar em paz e muitas vezes você vai encontrar uma situação que vai fazer de tudo para você perder essa paz. E você acha que isso é comum, natural. Não é não. Você acorda bem, anda bem, se move bem, vai para lá, vai para cá e diz: eu estou bem, de repente alguma coisa é alterada no seu dia. Não é nada comum. É que você tem um adversário, você tem um inimigo que luta contra você. Eu sei que a maior parte das pregações hoje não envolve nenhum tipo de alerta como esse. Mas você tem um adversário e esse adversário é real. E ele odeia a minha vida, odeia a sua vida. E acima de tudo, odeia o fato de Deus nos amar e nos perdoar todo dia, apesar de quem somos. E esse que nos odeia investe todos os dias contra a minha vida e a sua, e é uma luta desleal porque nós não lutamos contra a carne e sangue que a gente vê, mas contra ações no mundo espiritual das hostes da maldade. E é por isso que na medida que você se move, essa reverência, esse temor tem que estar extremamente presente na vocação que você está exercendo e cumprindo. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Deus tem uma missão para a vida de Moisés. Deus tem uma vocação para a vida de Moisés. E Moisés toma ciência dessa vocação. Ele, contando dessa forma, dos 0 aos 40 anos, esteve dentro do Egito. Dos 40 aos 80 anos, ele estava em um ambiente deserto. Deus o deixou sendo preparado durante um bom tempo, até o dia que o Senhor decidiu aparecer para Moisés. E no capítulo 3 do Êxodo, que a gente conhece, eu já preguei tantas vezes aqui, de várias formas, mas considerando o texto de forma especial, Deus decide aparecer para Moisés em Êxodo 3.
no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Moisés viu e disse: eu vou para ali para ver esta grande visão. E se aproximou. E a voz de Deus bradou dali. E quando a voz de Deus brada, faz uma exigência para depois comunicar a missão. Essa exigência que é feita tem a ver com as sandálias que Moisés precisava tirar dos pés. E aqui está um ato de temor, de reverência. Ele tira. E aí o Senhor, a partir daí, começa a deixar claro para ele o que tem com ele. Esse ambiente para Moisés é novo, mas não é estranho. E talvez você pergunte, por que, pastor, não é estranho para Moisés? Porque Moisés é hebreu. E sendo um hebreu, Moisés sabia mais do que qualquer um, que o Deus dos hebreus era um Deus que se revela. E ele vem de uma árvore genealógica que traz consigo a herança como descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, homens para os quais Deus se revelou. E ele está aqui agora tendo essa revelação de Deus extraordinária. Tendo essa revelação de Deus extraordinária. Porque quando o Senhor se mostra, diz para ele qual é a missão dele. Ele apresenta argumentos e ele tem os que ele sabe de si mesmo e os que ele não sabe. Os que ele não sabe, Deus decide revelar. Porque quando o Senhor manda ele colocar a mão no peito e tirar que a lepra aparece, Deus faz com que Moisés, a partir dali, entenda que ele está dando a Moisés a oportunidade de entender que Deus é um Deus que conhece muito mais profundo a vida dele do que ele mesmo. Mas ele também sabe das suas limitações e expõe, coloca os seus argumentos, como quem diz: eu não sou capaz, não tenho condição nenhuma de fazer isso, nem de cumprir essa missão, nem esse ministério. Não me envolva nesse negócio, porque eu não tenho condições disso, não. E Deus diz para Moisés: quem fez a boca do homem? Deus diz para Moisés: eu vou te enviar. Eu vou fazer de você um instrumento. Você vai ser um canal. Você vai ser um instrumento, você vai ser um canal. Eu já vou chegar lá, tá? E eu vou fazer de você esse instrumento, Moisés, para a glória do meu santo, precioso, maravilhoso nome. E você vai a Faraó. E você vai ser um agente de libertação para uma grande quantidade de crentes, mais de 2 milhões. E eu vou fazer de você um canal de bênção. E você vai ser uma voz. E você vai ser um vaso. E você vai ser uma bênção aonde você estiver plantado. E o meu nome será glorificado onde você entrar, de onde você vai sair. E por cada caminho que você trilhar, onde você pisar, deserto parte por parte do deserto, eu serei glorificado. Moisés ouve tudo aquilo. Deus diz para ele qual a identidade Moisés precisa carregar para que as coisas aconteçam como Deus determinou. Porque ele diz: como é que eu te apresento lá? E Deus diz para ele: eu sou o que serei. Moisés ouviu aquilo. E é a partir daqui que as coisas começam a tomar um novo rumo. Porque 2 sinais, entre tantos outros, são destacados. Este, que ele coloca a mão no coração, mostrando Deus a ele que conhecia a lepra que estava nele, sem ele precisar confessar, abrir a boca e falar nada, apesar de que a confissão é o instrumento diante de Deus para que a gente em si possa viver
a sua graça nos alcançando no nosso arrependimento. Quando a gente fala com Ele em oração e coloca para fora todos os nossos deslizes, falhas, pecados humanos, essa graça de Deus, ela nos alcança. Segundo, quando Moisés está com aquela vara na mão, porque Deus diz para ele: o que tens nas mãos? Você lembra do texto? E ele diz: eu tenho uma vara aqui. O Senhor diz: joga aí no chão. E transformou-se numa serpente. Ele nunca viu aquela vara como uma serpente, mas ele acabou descobrindo que qualquer instrumento que a gente usa para a glória de Deus pode se transformar em algo terrível contra a nossa própria vida se a gente decide abandonar, jogar no chão e desistir. Não é que pessoas não desistem. Pessoas desistem e Deus tem misericórdia delas também. Mas o desejo de Deus é que aqueles que seguram nas mãos sigam até o fim. Então, quando Moisés viu que era uma serpente, a Bíblia dá um testemunho que Moisés corre um pouco daquilo. Deus diz: Moisés, para por aí, pega pela cauda. Eu já expliquei o porquê pela cauda aqui. Porque da cabeça da serpente quem cuida é Deus. Porque Deus sabe mais do que ninguém quais são os planos da serpente enquanto serpente contra a sua vida. Então Deus diz: pega pela cauda. Mas ele também estava dizendo a Moisés: você não começa, você só conclui. Porque começar é comigo. E te levar ao final também é comigo. Então pega na cauda. E voltou a ser uma vara. E quando aquilo aconteceu, Moisés está certo de que Deus será com ele. E olha a proposta de Deus para Moisés: entra em meu nome diante de Faraó. Fala com o povo em meu nome. Sai de lá em meu nome. E todas as vezes que eu mandar voltar, volte em meu nome. E não se inquiete, porque eu já estou deixando claro para você que eu vou endurecer o coração de Faraó. O Egito, como a maior potência do mundo naquela época, ser humilhado diante de Deus, diante de Moisés e do Deus de Moisés, era um grito de Deus aos povos. Você percebe muito bem. Inclusive no livro de Josué, no capítulo de número 2, quando Raabe, a Bíblia dá testemunho, ela diz a Bíblia, tomou o posicionamento de falar para os espias que ela sabia qual era a história do Deus de Israel, do Deus dos hebreus e a história dos hebreus. E ela sabia muito bem o que tinha acontecido ao Egito como aos povos por onde aquele povo ia passando. E ela mesma diz: olha, aqui o pessoal já está tudo nervoso com medo de vocês. E se ela, como uma pessoa que vivia a vida que ela vivia, sabia disso, imagine quem eram os reis naquela época. Tudo porque Deus fez notório a ação dele no Egito para que o mundo soubesse quem era o Deus dos hebreus. E era aqui que Moisés só devia considerar uma coisa como importante: continuar temendo a Deus. Continuar como homem temente a Deus e temendo a Deus. Ele não tinha como fazer outro, como se permitir viver outra coisa. Por toda a experiência que teve na visão, preste atenção nisso, tá? Por toda a experiência que ele teve com base na visão que Deus lhe deu, por toda a comunicação do chamado, por toda a identidade que Deus revelou, e aí eu podia enumerar muitas coisas que estão em Êxodo 3. Por quê? Porque o próprio Deus deu muita coisa a Moisés naquilo que ele fez com Moisés e na forma que ele se revelou para Moisés. Então, olhando para a Bíblia, ficaria para a gente assim: Moisés só tinha que considerar como único caminho andar temendo a Deus. E com isto eu estou dizendo uma outra coisa. E o que é, pastor?
eu digo para você que Moisés não precisava temer a onde. Porque uma vez que o temor de Deus é plantado em mim, eu passo a ter, no mínimo, duas percepções que movem a minha vida. Primeiro, da sua soberania. Eu olho para o céu e entendo, peraí, não há ninguém grande como ele. Não há ninguém tão extraordinário como ele, não há ninguém tão poderoso quanto ele. A gente fica com as nossas bobagens humanas e com o nosso misticismo brasileiro, dando ênfase e consideração a inúmeras coisas. Eu já vi e ouvi muitas vezes alguns crentes. Quantas vezes eu não vi gente que entrou no meu gabinete pastoral para conversar comigo, dialogar, carregado de medo, porque viu um pobre de um gato preto. E eu não sei porque esse negócio com os pretinhos. Com medo de um gato preto. Bichinho, não fazia nada demais ele. Nada demais a fazer. Crentes com medo porque passaram debaixo de escada. Crentes que já amanheceram, tem muitos espalhados por aí, que já amanheceram esse dia e já deram uma olhada no horóscopo para saber se ia ser alto astral ou baixo astral o dia. Crentes, são crentes nos lugares de grande ajuntamento, principalmente, onde a alma e o coração deles quase sempre não são pastoreados, não são acompanhados, eles estão apenas no ajuntamento, entram, saem, não tem nenhuma relação pastor-ovelha, ovelha-pastor, no sentido de ouvir do coração desses crentes. Só que quase sempre as pessoas nunca valorizam, né, o pastor cujo coração bate com o coração das ovelhas. Quase sempre não valoriza. Então aí a maior parte dos colegas decidem viver de outra forma. Por causa justamente de corações que não sabem agradecer a Deus por gente que tem o coração que bate junto com Deus. Mas nesses ajuntamentos eu conheço muito. Que consultam cigana, que vão aí em determinados ambientes. Eu sei de pessoas que já entraram em ambientes de gabinete para conversar comigo, dialogar algumas coisas, de me deixarem assustado. Mas o senhor não sabe de onde eu vim, não sabe como eu saí de lá. Quando eu saí de lá, pastor, eu senti que tinha uma coisa me perseguindo. Eu disse, de lá onde? Não, eu vim de lá. E disse a mim qual era o ambiente de onde tinha vindo, e você ficaria assustado, porque dias atrás, né, essa ovelha, essa pessoa estava em culto, ouvindo a palavra, glorificando a Deus, mas a palavra entrava aqui, provavelmente saía pelo outro lado, não desce à mente, não desce ao coração, não desce à vida, não enraiza, e aí não há espaço para ser gerado esse temor, esse respeito e essa reverência diante da santidade do Deus vivo. E é por isso que o coração se divide. A gente está vivendo com um grupo de crentes, principalmente no Brasil, que eu tenho que falar daqui, que estão para tudo, menos para crente. Eu lembro um dia que eu estava numa reunião e eu vi um colega de ministério chamando a igreja para estender as mãos assim bem alto. E eu digo, agora ele vai abençoar a cidade, o estado, o bairro. Ele vai dizer que o Senhor Jesus abençoe as casas, as famílias, os lares dos crentes, dos não crentes, de quem quer que seja, que Deus, que é Pai nosso, se manifeste sobre as casas. Não.
Eu disse, eu quero que vocês estendam as mãos para Deus travar o colega de ministério que não congrega mais com a gente aqui, e que Deus impeça o ministério dele de crescer lá, e que trave a igreja dele lá, e que ele simplesmente entre numa situação horrorosa daqui para frente. E a ideia era bem essa, é que a família dele se destrua, que ele se acabe, só para a gente dizer que ele não era de Deus e que a gente era de Deus, um bando de gente que está mais para filho de outra coisa do que filho de Deus. E a quantidade de crente que tinha ali no meio fazendo aquilo era um absurdo. Crentes que não leem a Bíblia, crentes que não estudam a Bíblia, que quando aparece gente que ensina, eles têm mais ódio desse tipo de pessoa do que dos próprios endemoniados que eles seguem, adoram e idolatram por aí afora. E aí eu paro e olho para essas coisas e fico me perguntando, onde está o temor de Deus plantado nisso? Moisés não precisava temer a mais nada, Moisés só tinha que temer a Deus e ponto final. E isso é uma risca do que eu já vi e já ouvi, vocês não têm noção do que eu já vi e já ouvi. Existem razões pelas quais eu estou plantado aqui pregando e ensinando todo dia, gente. Depois de viajar por tantos lugares do Brasil, sendo um canal para tanta gente aí anunciando a palavra. Existem razões pelas quais o Espírito Santo diz, para aqui, ó, e ensina com amor, porque tem gente que precisa chegar no céu. Moisés não precisava temer a nada. Crentes envolvidos com tudo, menos com o céu. Crentes envolvidos com tudo, menos com a glória de Deus. Crentes envolvidos com tudo, menos com o coração de Deus. E quando eu falo isso aqui, a gente não defende liderança perfeita em lugar nenhum, porque não há. Como eu disse, somos humanos e pecadores. A questão é que uns, na sua imperfeição, temem, reverenciam, outros não. Então Moisés aqui não precisava temer a nada. Quando Deus está se revelando, dando os sinais, revelando a sua identidade, revelando a missão, revelando tudo para Moisés, eu vou começar a pregar já já. Moisés só tinha que temer unicamente ao Deus do céu. O seu temor tem que ser unicamente do Deus do céu, porque esse temor gerado no seu coração lhe dá duas percepções. Primeiro, da soberania dele. Deus é soberano. Deus é soberano. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver a soberania de Deus em ação na vida da igreja. Deus é soberano. E sendo soberano como Ele é, Ele nos dá uma segunda percepção. E é o fato de nos fazer ver, enxergar, identificar que Ele não nos envolve em nada que tem a ver com a missão dele, que Ele em si já não esteja no princípio e no fim deste negócio. Em outras palavras, Ele já nos dá o entendimento de que Ele sabe o que começou e sabe que este negócio já está concluído como Ele determinou que tem que estar. É por isso que eu gosto do texto de Isaías, no capítulo 46, versos 9 e 10. Porque ele diz ali que Ele é o Senhor e não há semelhante a Ele. E Ele anuncia o fim, quando Ele ainda está no começo. E sendo esse Deus que anuncia o final quando ainda está no começo, alguma coisa começa a mudar a partir daí.
Porque todas as vezes que Deus me chama, me envolve, os medos que eu tenho e você tem, as preocupações que eu tenho e você tem, quanto a dinheiro, quanto a isso, quanto a aquilo, todas essas preocupações, elas são unicamente humanas. E sem base na soberania de Deus. Elas são apenas alicerçadas na minha e na sua realidade. E sendo alicerçadas na minha e na sua realidade, o que é que você faz, o que é que eu faço? É simples. A gente recua, a gente para, a gente olha e diz, não dá. Agora, com base na realidade de Deus, muita coisa modifica e muita coisa altera. Eu vou repetir, com base na realidade de Deus, a gente olha com outros olhos para as coisas. Por estarmos cientes que Ele é soberano, por estarmos cientes que Ele é o dono de tudo, por estarmos cientes que Ele faz tudo o que quer e o que lhe apraz, por estarmos cientes que se Ele quiser, Ele tira sono de gente e não deixa dormir, até que faça o que tem que fazer para cooperar com aquilo que a gente está realizando para Ele. Qualquer outra coisa é conversa fiada. Nós precisamos levar em consideração que qualquer outra coisa é conversa fiada. Deus é e ponto final, e sendo quem é, Ele não começa as coisas sem que Ele já esteja em tudo aquilo, inclusive nas entrelinhas do propósito, com tudo já pronto e concretizado. A única coisa que Ele vai me ajudar a entender é o lugar, a hora, o momento, o dia, o tempo, é Ele. Aí eu vou planejar para um lado, Ele planeja para outro, Ele diz para outro. Aí eu vou dizer para Ele, não, mas o meu caminho seria esse, porque eu considero que por aqui seria mais tranquilo e mais fácil. Ele diz, por lá parece mais difícil, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu estou lhe livrando de um caos. Se você for por aí, você vai ver o que tem aí. Então há uma necessidade muito grande de, no meu coração e no seu, nós considerarmos isto é muito importante. Andarmos no temor para discernirmos quão soberano Ele é. Andarmos no temor para discernirmos quão perfeito nos seus planos Ele é. Por isso, no livro de Jó, no capítulo 42, verso 2, Jó diz que nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Em Jeremias 29, 11, ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Para dar a vocês o fim que vocês desejam. Porque esse é o objetivo dele. Dar a mim e a você o direito de chegarmos aonde ele já sabia que chegaríamos. Então, Moisés, diante do temor de Deus, ele não precisava temer a mais nada e a mais ninguém. Qual é a questão disso tudo? A questão é simples. É que depois de toda essa experiência, Moisés vai ter embates pela frente. E 3 coisas Moisés vai ter que lidar, ao menos momentaneamente, depois dessa revelação do Deus que causa temor no coração de todos nós. E que nos convida a caminharmos debaixo do temor a Ele. Moisés vai viver um momento de desencontro
Moisés vai viver um momento de desencontro familiar. Moisés vai viver um momento de desencontro familiar. Moisés vai viver um momento de solidão. Moisés vai viver um conflito muito grande no seu interior. Até que Arão, seu irmão, apareça no caminho dele para lhe dar um abraço, lhe levantar e ele começar, a partir daí, seguir sua jornada. E esse conflito interior é o que tem a ver com a leitura que eu fiz. Eu vou chegar lá. O momento de conflito, de embate na família que Moisés vai viver, se dá com a sua esposa. Eu já falei sobre essa passagem especificamente aqui, não vou voltar nela agora. Outro dia eu prego outra coisa sobre ela, mas eu só vou apenas dizer a você que quando ele sai dessa experiência e tem a oportunidade de se dirigir à sua casa, Deus já sabia como Zípora estava e como Zípora ia reagir. Eu vou lhe dizer, se Deus apareceu para Moisés no deserto e deu toda aquela experiência, eu vou dizer uma coisa aqui que é muito importante você ter esse tipo de percepção e discernimento. Se você está em um dia de comunhão, de ligação com o trono da graça de Deus, entenda. Toda alegria que Deus gera em abundância dentro de você é porque Ele está te preparando para alguma coisinha. Se você de repente entrou em um ambiente de culto que Deus está se revelando ali também, se você ouviu uma palavra, alegrou seu coração e você diz, meu Deus, eu estou saindo daqui tão renovado e renovada, pode ter certeza que Ele não fez aquilo sem propósito. Tem alguma coisa boa que Ele espera, mas também tem algum teste daqueles muito fortes que estão lhe esperando. O que está lhe esperando. A alegria que Ele te proporciona, o gozo que Ele te proporciona é uma preparação para alguma coisa. É por isso que essa ideia que a gente traz a partir da palavra, de buscarmos o poder do Espírito Santo, e que nós afirmamos é de suma importância para a vida do crente, tem que ser levado em consideração, porque nós entendemos que tudo isto é um revestimento, é uma força, é uma graça, é uma autoridade que Deus lhe concede, não só para anunciar o Evangelho, mas para suportar as aflições. Porque sozinho você não aguenta, sozinho você não suporta. Tem que ser com a ajuda do Consolador. Tem que ser com a ajuda do doce, do meigo, do maravilhoso, do glorioso, do extraordinário Espírito Santo de Deus. Sem Ele você não aguenta, tem que ser com Ele. Por isso a sua comunhão com Ele tem que ser desenvolvida a cada dia, e todas as vezes que você tiver grandes recaídas, levante-se para grandes recomeços. Não se autocondene, não se jogue contra a parede, não desista de caminhar e nem desista de você como crente. Qualquer recaída que você tenha, se levante, erga a cabeça, coloque-se diante do seu Deus e diga a Ele, Tu és misericordioso, Tu és um Deus perdoador, apesar de ser um Deus santo, Tua graça me cobre, Teu sangue me cobre, me ajude a me erguer, eu não vou ficar no chão, porque sem o Teu Espírito Santo eu não aguento. E não dá para aguentar mesmo sem Ele. Porque os embates são grandes. Moisés sai de uma revelação para encontrar uma briga em casa. Moisés sai de um momento de revelação e de sinais para encontrar uma grande e terrível briga dentro de casa. E sem conseguir ter como se defender.
Porque ele vai chegar na porta de casa para ouvir que ele é homem sanguinário. E ela fala tudo isso, diz a Bíblia, por causa da circuncisão. Essa coisa de ter que cortar o prepúcio do menino, desde Abraão para cá. Isso para ela chocava. E Zípora só manifestou que é. Porque aquilo não era novidade para Moisés. Eu não consigo acreditar que aquilo não era novidade para Moisés. Aquela ação de Zípora. Não, aquilo é como alguém diria, o estopim. Era o ponto alto da coisa. Ela já via. De vez em quando suas alfinetadas e tal. Só que a questão toda é que a coisa não tem a ver só com Zípora. No mundo espiritual tem a ver com outras situações. Eu sei que tem a ver com outras coisas. E por que eu sei? Porque Deus não iria se contradizer. Deus não daria a Moisés uma revelação, uma experiência, algo grande, algo glorioso, algo poderoso, algo extraordinário, algo tremendo. Para quando Moisés saísse daquilo, Deus aparecer no caminho de Moisés no estalagem, como diz o texto, para querer matar Moisés. Se Deus disse que o enviaria e ele falaria a Faraó, como Deus iria matar Moisés? Sem que Moisés cumprisse o que o próprio Deus ordenou. Eu li no texto aí, o texto diz que Deus queria matá-lo, eu já comparei algumas versões. A ideia era parar Moisés de qualquer jeito. Só que aí nós passamos a entender que Deus não ia se contradizer. O que Deus estava fazendo, muito mais do que ser contra Moisés, era por Moisés. Porque quando isso acontece, acontece antes de Moisés ouvir Zípora gritar na cara dele as coisas que gritou. E aí a questão é, Moisés, se eu que sou maior do que qualquer um, não te matei aqui, quem é que vai te parar daqui para frente? Os problemas da família? As dificuldades da casa? As lutas do lar? Moisés, eu estou aparecendo aqui para colocar a mão no seu peito e para dizer a você que ninguém nessa terra é maior do que quem te chamou, Moisés. Sabe por que eu estou aqui como quem quer te matar? Para você entender que só eu posso chamar e só eu posso finalizar a vida de quem eu chamei. Portanto, Moisés, tudo que você tem que fazer com as ações contrárias e as resistências do caminho tem a ver com isso aqui, ó, suportar. Porque ninguém é capaz de te parar, ninguém é capaz de te deter, ninguém é capaz de dificultar o teu caminho, ninguém é capaz de atrapalhar a sua jornada. Até aí, Deus não fala nada de Zípora. Mas ele estava comunicando algo a Moisés naquele momento. Quando Moisés sai dali, o capítulo de número 4 que eu li deixa claro para a gente. Que ele vai ter um encontro com Zípora. E aí vem toda essa situação. Esse grande problema familiar. E ela vai, pega uma pedra, ela corta o prepúcio do menino, que era uma coisa que ela não era para fazer. E toca os pés de Moisés, ou em outras traduções diz que ela jogou aos pés de Moisés, lançou, arremessou aos pés de Moisés.
e chamou Moisés de homem sanguinário. E quando isso acontece é para abalar Moisés. E é isso que leva Moisés à solidão, porque Moisés agora, não encontrando o apoio na família, ele vai ficar sozinho. E quando ele está solitário, não há nenhuma palavra a mais de Deus naquele momento ali, porque nesse momento Deus está falando com Arão, então Moisés está ali. Ele pode orar, ele pode buscar, Deus não vai descer mais para falar com ele diretamente nesse momento, que ele não tem necessidade. Tudo que ele já viu e ele experienciou de Deus já é o suficiente para ele prosseguir até o fim da vida dele. Mas Deus vai falar com Arão e diz: Arão, te levanta para encontrar com Moisés. Eu estou pegando o texto aqui e colocando dessa forma para chegar em um ponto principal, que seria o inicial disso tudo, que são os primeiros versículos do texto que eu li. Mas eu preciso fazer esse desenho aqui para você entender o porquê. Que aparece aí no verso 18, 19, algumas coisas. Então Moisés aguenta a solidão. A solidão é cruel, ela é terrível. E em muitos momentos você vai se pegar falando sozinho, porque você não tem mais ninguém que considere você o suficiente, que ame você o suficiente, que esteja disposto a dar um minuto a mais da sua atenção e do seu coração para estar com você. Deus tem seu... Para todo mundo, Deus tem um Arão. Mas esse Arão ainda vai demorar um pouco a chegar. Enquanto isso, na solidão, Moisés não ouve, mas chora. Na solidão, Moisés não ouve, mas sente as dores. Porque se tem alguém que batalhava por aquela família, era Moisés. Lutava pela casa, era Moisés. Fazia tudo para tentar cooperar com Zípora, Moisés. Mas a situação era muito delicada e difícil para ele. É claro que a Zípora tinha lá seus momentos e suas razões. Porque, em sendo a mulher, ela tinha lá suas questões emocionais, psicológicas e espirituais. Mas todas essas coisas ligadas a Zípora, o que é que a gente faz? Nada. Porque Deus já vinha fazendo, eu tenho certeza por ela, Deus vinha cuidando, sabendo do que ele tinha para fazer na vida de Moisés. Até porque Moisés estava trabalhando, Moisés estava batalhando. Mas eu disse que não ia falar de Zípora, mas é porque é impossível não tocar em alguns pontos aqui, quando a gente fala desse capítulo 4. Ela tinha as questões dela de mulher, como mulher. Talvez para Moisés, não tendo um apoio da psicologia, teria dificuldade de entender. Só que toda aquela luta também ajudou Moisés a se preparar para os embates. Embates com o faraó, embates com crentes. Porque os próprios hebreus no deserto deram muito trabalho a Moisés. E é onde eu penso que Moisés começa a desenvolver um conhecimento da psicologia a partir dali, do lidar com gente. Moisés conhece o que é a solidão. Eu não sei se você já passou por ela. Se você já procurou o WhatsApp de alguém para enviar uma mensagem, não achou. E você tem muitos números aí no seu celular, mas não tem ninguém com quem você possa contar. Nesse novo normal, nesses últimos 4 anos pós-pandemia, ou 3 anos pós-pandemia, onde ninguém se preocupa e se importa com a dor de ninguém, e os que se importam geralmente não são valorizados pelas pessoas.
Porque as pessoas parecem que têm prazer mais nos bichos que devoram e carcomem a alma do que em qualquer outra pessoa que ame, abrace e acolha. Um dia muita gente que é preciosa, que é amorosa, que é carinhosa, fará falta nesta terra. Porque os homens vão se encontrar com seus próprios terrores em um tempo oportuno estabelecido por Deus. E muitos vão dizer, por que eu não plantei sementes? Moisés conhece a solidão. Arão vem abraçar Moisés, chora com Moisés, se alegra com Moisés, fortalece Moisés, mas a partir daquele momento, Moisés lida em terceiro lugar com um conflito interior. Por quê? Porque ele precisa ir ao Egito. Ele sabe como Zípora está. Ele tem contas a prestar. E ele precisa fazer uma coisa. E o que é, pastor? A partir daqui é muito simples, muito precioso. Ele precisa procurar quem um dia, no capítulo 2 de Êxodo, diz a Bíblia, o acolheu e o abrigou. Seu sogro Jetro. E olha que interessante, Moisés é um homem, preste atenção, que viveu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e isso aqui muita gente não percebe quando lê o texto. Ele está com 80 anos de idade. E ele precisa da autorização de Jetro para ir. Isso demora a cair a ficha, né? Demora a cair a ficha. Demora muito. $80 anos. Ele vai trabalhar até os 120. Mas com 80 anos, ele tem que chegar diante do seu sogro para comunicar e para pedir para ir. Duas coisas explicam isso aqui. Primeiro, o fato da Bíblia dizer em Êxodo 3, no capítulo 3, versículo 1, que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro. Isto é uma primeira razão. A segunda é que Moisés olha para o seu sogro como um líder espiritual. E Moisés foi chamado para liderar pessoas e ele jamais conseguirá cumprir isso cabalmente e com responsabilidade se ele, Moisés, não tiver lidado durante anos com o seu sogro como autoridade sobre ele. E ele lidou. Só que quando eu digo aqui autoridade, eu falo de uma autoridade abençoadora. Porque Jetro nunca foi pedra de tropeço aqui para Moisés. Eu falei de Jacó e Labão esses dias, e eu expliquei, algumas coisas com relação a Jacó e a Labão. Mas Labão foi um problema na vida de Jacó também. Jetro não, Jetro é conselheiro. E aí você lê comigo no capítulo 4. O texto diz no verso 10, Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me voltar aos meus irmãos. Eu gosto dessa expressão porque um dos pontos que eu estou colocando aqui, ele é importante. Você está falando de alguém
que é o conselheiro, um companheiro, um ajudador do ministério de Moisés. Mas eu gosto disso. De toda a experiência que eu vivi com Deus, Moisés está dizendo, eu sei para quem voltar. Preste atenção. Eu sei para quem eu devo voltar. Quando ele volta para Jetro, ele está dizendo, eu estou voltando para quem pode entender a minha missão. Eu estou voltando para quem pode compreender o meu propósito, que a gente muitas vezes erra esse tipo de endereço. Quase sempre na nossa caminhada a gente acaba batendo em portas erradas depois de uma grande visão, de uma grande experiência, de um tempo de provação ou de um tempo de bênção de Deus na nossa vida. A gente tem dificuldade de acertar esse tipo de endereço. A gente precisa encontrar gente que, como Jetro, diga assim, vá em paz. Por quê? Porque se você compartilhar da sua experiência com algumas pessoas, você vai ouvir delas que não é para você isso aí. Você vai ouvir da boca delas que não é para você essa situação. Você vai ouvir da boca delas que esse negócio não é para você, que você não tem cacife para isso, condição para isso, estrutura para isso. Só que foi Deus quem apareceu no teu caminho e na tua jornada. Deus tudo pode. Deus apareceu no teu caminho, na tua jornada. Deus tudo é capaz de fazer. Foi Deus quem apareceu no teu caminho, na tua jornada. Deus tudo pode realizar. E se Ele tudo pode realizar, então ouça o que eu estou lhe dizendo. Você precisa saber para quem voltar. Para que você seja liberado para ir para o destino e o propósito e para aquilo que Deus tem para você. Eu vou colocar com outras palavras bíblicas e equilibradas. Para que você possa cumprir o que o Senhor estabeleceu e determinou na sua vida. Você precisa saber com quem compartilhar as coisas que Deus trouxe ao seu coração. Nesse capítulo de número 4, o texto diz, preste atenção nisso, verso 18, Moisés voltou para Jetro. Sublinhe isso na sua Bíblia, se você puder. Verso de número 19, veja o que diz o texto. O Senhor disse a Moisés, volte para o Egito. Sublinhe isso na sua Bíblia, volte para o Egito. Perceba que Deus aqui, que havia ficado por um momento em silêncio, esperou Moisés ir em Jetro, falar com Jetro, conversar com Jetro, para voltar a falar. É como se Deus tivesse dado uma pausa e dito para Moisés, daqui a pouco eu continuo. Porque eu vou falar para você sobre a sua volta ao Egito. Preste atenção onde eu quero chegar hoje. Eu estou começando a pregar agora e já vou terminar. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Volte para o Egito. Para ele ouvir isso de Deus, ele precisou voltar para Jetro. A proposta aqui não é fácil para Moisés, não. O Egito é o lugar, nós sabemos de onde Moisés saiu. E com relação ao Egito, Moisés tem dois tipos de memória. Memórias amargas e memórias daquelas que eu diria bem doces, produtivas.
As memórias, a memória produtiva, a memória abençoadora, construtiva, está ligada à infância e ao que ele viveu nos primeiros 40 anos como alguém que foi orientado, instruído, educado em todas as ciências do Egito. Foi reconhecido assim como filho da filha de Faraó. Alguém que possivelmente poderia ocupar um cargo importante no Egito. Essa é a parte onde Moisés diz que queriam matar as crianças, mas foi nessa terra que Deus me livrou. Foi aqui que a minha mãe me colocou